Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 2. Queria te convidar a ficar de pé também, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 20. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ele havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procure moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor. Guardem essa palavra. Alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essenciais e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou, diante dele, favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez,
Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem, e o povo como Mordecai, e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos em dependência do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, leva as nossas mentes, Senhor, cativas a Ti, Senhor. Que o Espírito que inspirou as Escrituras possa nos revelar as grandezas do Teu Evangelho, Senhor, e a beleza do nosso Deus Salvador através das Escrituras. Inflama os nossos corações, renova a nossa fé e fala com o Teu povo e alimenta, Deus, o Teu rebanho nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Vou pedir desculpa para vocês que eu tô meio fanho, tá? Então, eu já tô fanho. Então, se eu chorar no meio da pregação, eu vou ficar mais fanho ainda. Não sei como é que a gente vai acabar, mas nós vamos tentar, vamos esforçar. A nossa primeira mensagem, eu perguntei aqui quantos conheciam a história da rainha Esther. Algumas pessoas falaram que conheciam. Perguntei também quantas pessoas já tinham ouvido uma série de pregações sobre a rainha Esther, né, sobre o livro de Esther. E uma pessoa levantou a mão. Existem vários desenhinhos infantis sobre Esther. Só que Esther, pelo capítulo que a gente leu, se vocês atentaram para alguns detalhes, Esther está bem longe de ser uma historinha infantil. Aliás, a gente tem a tendência de olhar e ler a Bíblia como um conto de fadas. Eu não sei quem nos ensinou a ler a Bíblia como um conto de fadas, mas a Bíblia não é um conto de fadas, está longe de ser. Primeiro, porque fada não existe e conto de fadas também não existe. E segundo, porque a Bíblia nós cremos ser a palavra de Deus, a história de um Deus Salvador, que escolheu um povo para si e opera essa salvação durante todo o seu livro. E essa história inclui Esther e inclui também a minha e a sua vida. Amém? Amém. Mas quem nunca ouviu um conto de fadas? Aliás, a nossa imaginação foi moldada pelas histórias da Disney. Nós somos a geração... Quando eu falo nós somos a geração, eu estou vendo aqui algumas cabeças brancas, eu estou incluindo vocês, tá? Estou trazendo vocês assim, acreditando que vocês são mais jovens e todo mundo é da mesma geração, da geração da Disney, né? Então, sintam-se jovens, apreciadores da Disney. A minha esposa ama a Disney. Ama a Disney. Eu não sei por que ela se identifica tanto com esse filme. A gente gosta daquele filme A Dama e o Vagabundo. Não sei se vocês sabem, né? Não sei se é por causa do meu bigode, né? Mas a gente se identifica com esse filme. A gente gosta muito. Mas a nossa mente foi moldada pelas histórias da Disney. Então a gente tem uma tendência romântica de olhar para as histórias, né? Abstrair as coisas ruins e olhar só para as coisas fantasiosas e bonitinhas. Mas eu não quero estragar o sonho de infância de ninguém, tá? Não quero. Também não vou fazer aqui um sermão detonando a Disney, não é isso. Mas a história de Esther está muito longe de ser uma história à la Disney. Inclusive eu chamei esse sermão de A Pérsia não é a Disney. A história de Esther tem muito mais semelhanças com a realidade, com a dureza da nossa vida e com as escolhas erradas que nós fazemos. Muito mais do que com os contos de fadas da Disney. Não sei se vocês... Eu vou tentar fazer aqui uma analogia. Sempre dá errado isso, mas eu vou tentar de novo, tá? Tem uma música do Racionais que diz assim, ó: Ei, Brown, acorda sangue bom, aqui é Capão Redondo, não é o Pokémon. É mais ou menos por aí. Né? Aqui não é o Pokémon, não é a Disney. Eu acho que deu certo dessa vez, né? Acho que deu certo. Então, vou entrando no capítulo 2 de Esther.
capítulo 2 de Esther se passa 4 anos depois do capítulo 1. O capítulo 1 fala que aquele banquete aconteceu no 3º ano do reinado de Xerxes, ou aqui Assuero, são a mesma pessoa. Falei sobre o filme 300 na primeira pregação, e por mais que o Leônidas tenha morrido no filme, o Xerxes não ganha a batalha contra a Grécia, sabia? Os historiadores dizem que Xerxes teve uma vergonhosa derrota contra a Grécia. E 4 anos depois, então, todo aquele banquete extravagante do rei Xerxes, mostrando, o seu poderio, a sua virilidade, a sua pomposidade, não deu certo. Eles não conseguiram, derrotar a Grécia nessa investida que o Xerxes fez com o Império Persa. E aí o que acontece, depois que a gente volta para casa, depois de um dia ruim? A gente procura a nega véia, como a gente se diz, o consolo nos braços da nossa mulher. Mas o rei Assuero, poderoso rei Assuero, tinha mandado a Vasti caminhar. Afinal, ele é Xerxes, o Todo-Poderoso. E agora, o que acontece? Então entra em cena a rainha, que até então não é rainha, Esther. Primeiro, vou contar da forma bonitinha que as pessoas contam, Houve um concurso de beleza para saber qual era a princesa mais bela do reino. Não foi isso que nós lemos aqui. O que nós lemos aqui é que o déspota Xerxes mandou sequestrar mais de 127 virgens para ele experimentar sexualmente cada uma delas. E então escolher quem seria a rainha. Essa é a verdade da história. Então é isso que Xerxes faz. É isso que Xerxes faz. A sabedoria popular diz que nós adquirimos, sabedoria através da experiência, através de tentativa e de erro. Não é isso? Não tem aquele velho ditado? É errando que se aprende. Mas, porém, existem outras formas de se aprender. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós não podemos... Vocês lembram que o livro de Esther tem essas ambiguidades? Ora a gente pensa que nem o mundo, e ora a gente pensa que nem o povo de Deus. A gente lembra da aliança de Deus, da lei de Deus, e isso vai acontecer o tempo todo no livro de Esther. E isso acontece o tempo todo com a sua e com a minha vida. Então acho que um primeiro ponto desse sermão é: a gente não aprende errando. A gente pode aprender diretamente da sabedoria de Deus através da lei do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas, porém, Xerxes não é um homem temente a Deus. Xerxes não é um homem temente a Deus. Será que Xerxes aprendeu alguma coisa depois de ter perdido para os gregos? Depois de ter despedido Vasti? Será que ele aprendeu alguma coisa? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o contrário também é verdadeiro. A falta de temor a Deus é tolice. Se voltar contra o próprio Deus é uma grande idiotice. Por isso a Bíblia está repleta de histórias, tanto de pessoas que depositaram a sua fé em Deus, obedeceram e foram bem-sucedidas, quanto de pessoas que ignoraram a vontade de Deus e colheram decepções. Xerxes é essa pessoa, uma pessoa ímpia, que despreza o nosso Deus, tem riqueza e poder, mas não tem temor de Deus e nem sabedoria.
nessa altura do campeonato, até aqui, a gente precisa fazer uma avaliação no nosso coração. Talvez quando a gente olha para Xerxes, a gente vê alguém que nós gostaríamos de ser. Alguém que tem poder de decidir, de mandar fazer, de fazer com que a sua vontade impere. Esse é Xerxes. E muitas vezes nós queremos ser Xerxes. Queremos que a nossa vontade sobrepuje a vontade de Deus, sobrepuje a vontade do outro. E precisamos fazer uma autoavaliação aqui. Xerxes é autoritário e tolo. Muitas personalidades famosas por aí da mídia também são assim. Aqui fala que Xerxes buscou os seus conselheiros. Em outras versões fala que ele buscou jovens conselheiros. Esses conselheiros tinham mais ou menos a mesma idade que Xerxes. Eu não estou querendo aqui afirmar que jovens são tolos e que pessoas de cabeça branca são sábias. Mas via de regra, a experiência conta sim. E nós, olhando para a igreja de Jesus, a gente precisa aprender a respeitar os mais velhos e a ouvir os mais velhos. Não foi o que Xerxes fez. Teve um rei de Israel também que buscou o conselho dos seus jovens amigos. Seguiu esses conselhos e deu tudo errado. Então, muito cuidado ao buscar conselhos de pessoas que concordam com você, de pessoas que pensam da mesma maneira que você. Primeiro, busque a sabedoria de Deus. E depois busque a sabedoria em pessoas que são tementes a Deus. Amém? Xerxes manda sequestrar 127 jovens, né? São 127 províncias. Se for, eu estou aqui arredondando, tá? Pode até ser mais. Se foi uma de cada província, são 127. Se foi duas, já é bem mais. Nessa altura do campeonato, a gente achava que Xerxes era ruim só porque tratou mal a esposa Vasti. No capítulo 2 a gente descobre que ninguém é tão mal que não possa piorar. Xerxes segue o conselho dos jovens e busca para si a mais bela e a com o melhor desempenho sexual. Essa é quem será a nova rainha. E eu não estou inventando, né? Isso aqui é o que a gente acabou de ler. Esses são os critérios da Pérsia e do mundo em que nós vivemos. Vivemos em um mundo cada vez mais sexualizado. Parece que tudo no nosso mundo gira em torno de dinheiro e de sexo. Oscar Wilde tem uma frase que diz assim: tudo no mundo é a respeito de sexo, menos o sexo. Sexo é sobre poder. Ou seja, tudo está misturado. Xerxes para os persas é como um deus. Ele tinha poder. Quando nós fazemos com que a nossa vontade seja feita em detrimento da vontade de Deus, nós nos colocamos na posição de Deus também. Quando lá no Jardim do Éden, a serpente, ao tentar a Eva, ela diz assim, ó: se você comer essa fruta, você vai ser igual a Deus. Você vai ser como Deus. E Eva aceita comer a fruta. Ela está dizendo: eu quero ser autossuficiente. Eu não quero precisar de um Deus. Eu quero ser a minha deusa, a minha própria deusa, né? A gente não sabe se ela virou uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Como diz a música. Desculpa, não podia perder essa piada aí. Mas o que aconteceu foi muito ruim. E nós colhemos as consequências dessa decisão até hoje.
Eu acho que toda a mulher, ela... Não sou mulher, né? Não sei, mas eu vou chutar aqui. Acho que toda mulher gostaria de ser bonita e atraente, né? Mas aqui a gente viu um caso bem peculiar que a mulher que era bonita e atraente saiu perdendo da jogada, né? As mulheres feias da Pérsia ficaram felizes da vida, né? Eu não vou precisar ir pro palácio de Xerxes, ter que dormir com ele obrigada, e se ele não gostar de mim, eu vou ser uma concubina e vou ser escrava sexual dele o resto da minha vida. Pelo menos uma vez na vida os feios levaram vantagem, né? Eu me senti representado aqui, né? Nós não podemos esperar nada diferente, nada muito diferente de alguém que não teme a Deus. E mais, se o seu conceito de sucesso e realização são parecidos com Xerxes, talvez você já tenha assimilado os valores da Pérsia. Quando eu falo os valores da Pérsia, eu estou querendo dizer os valores do mundo. Toda vez que eu falar Pérsia, você pensa mundo. E a gente vai conseguir desenhar bem. Quando eu estiver falando da Pérsia, eu estou falando do modus operandi do mundo. É como o mundo pensa. Ser uma mulher bonita e atraente nem sempre é a melhor coisa que pode acontecer a uma jovem. A pergunta aqui é... Essa pergunta vai ajudar a gente a sondar o nosso coração. Como será que as mulheres da Pérsia reagiram? A gente tem duas opções, pelo menos. Algumas podem ter se escondido e podem ter resistido, e outras podem ter achado a maior e melhor oportunidade das suas vidas. Imagina. Eu não tenho nada a perder mesmo, né? O máximo que vai acontecer é ter que dormir com Xerxes uma vez e você... Primeiro eu vou ganhar... Pararam para perceber aqui? 1 ano de Mary Kay, o Boticário, Chanel, tudo do bom e do melhor. Acho que isso aqui é tentador, né? Tem umas irmãs que talvez se sentiriam tentadas aqui. Comida do bom e do melhor. Parece algo absurdo para os nossos dias. Mas não é. Não é. Trazendo para os nossos dias. Quantas vezes a gente não fez aquela piadinha assim, quem me dera casar com um velho rico, né? Não fizeram essa piada? Não rolou essa piada? Quantas pessoas vocês conhecem que casaram por dinheiro? Eu tenho uma pessoa da minha família que falou bem assim, casamento é um grande negócio. Casamento é um grande negócio, dito da boca dela. E ela casou com alguém rico. Tem uma outra maneira de sondar o nosso coração. Quantas vezes nós nos submetemos a um subemprego que a gente odeia só por causa do salário? A gente vive uma vida sem sentido em troca de conforto. Quantas vezes? Então não é tão absurdo assim esse cenário. Esse cenário não é tão absurdo quanto parece. Então aqui entram em cena 2 personagens que são os personagens que vão estar presentes em todo o livro, e a história vai ficar em torno desses personagens, né? Primeiro capítulo a gente falou sobre Xerxes, sobre Vasti, né? O que Deus permitiu acontecer com Vasti para que surgisse a oportunidade de Esther virar rainha, Então aqui entram em cena 2 personagens, e a gente precisa entender quem são esses 2 personagens para entender a questão toda do livro e a mensagem central desse livro. Primeiro é Mordecai. Primeira coisa interessante sobre Mordecai.
Mordecai, ele é um judeu, diz aqui, né, na palavra. No capítulo que a gente leu, diz que ele é da tribo de Benjamim, inclusive. Da tribo de Benjamim saiu o rei Saul, e ele era da família do rei Saul. Então ele era um judeu nobre, né, um cara de família, um judeu raiz. Mas o estranho de dizer que ele era da tribo de Benjamim, que ele era um judeu raiz, é que ele não tinha nome hebreu. Mordecai é um nome que remete a uma divindade babilônica chamada Marduk. Não vou nem explicar quem é Marduk, porque é terrível, né? Inclusive tem até uma banda de black metal com esse nome, Marduk, né? Eu fui até dar uma pesquisada na letra do Marduk, meu Deus do céu, né? Filhos de Belial e daí para baixo. Então é horrível. Como que alguém que é do povo da aliança tem um nome em homenagem a uma divindade babilônica? Impensável. Só isso já dá para pensar muita coisa. E o livro de Esther diz que ele não tinha outro nome. Depois a gente vai ver que Esther tem 2 nomes, mas Mordecai só tinha o nome de Marduk, né? Em homenagem a Marduk. Então, ele tinha assimilado uma identidade que não era a identidade do povo de Deus. E aqui é muito interessante a gente parar para pensar sobre identidade, porque é isso que está em jogo aqui. E é isso que vai oscilar em todo o livro de Esther. E é isso que acontece na nossa vida. Tem vezes que nós agimos conforme a nossa identidade cristã, conforme o nosso nome cristão, conforme os eleitos de Deus, o povo de Deus. E tem momentos que nós nos comportamos exatamente como Mordecai. Isso não é tão distante. Se formos sinceros com a gente mesmo, talvez nessa semana você não agiu conforme a sua identidade de filho amado de Deus. Você agiu como o velho homem agiria, ou como Mordecai agiria. E o livro de Esther vai mostrando essa tensão. Vai mostrando para nós essa tensão. Vocês vão vendo que ao longo do livro parece que quando as coisas vão ficando mais complicadas, quando as coisas vão apertando, Mordecai lembra do Deus da aliança. Isso não está tão explícito, mas depois mais na frente vai aparecer que ele faz jejum e se coloca em pano de saco, próprio dos judeus que estavam em arrependimento, que queriam chamar a atenção de Deus. Esther também. Esther inicialmente age como uma mulher persa, inclusive oculta o seu nome judeu. Mordecai é alguém como eu e você. Nós não pertencemos a esse lugar, mas nós vivemos aqui. Mordecai não pertencia à Pérsia, mas ele vivia na Pérsia. E o que o texto nos mostra é que ele já tinha se conformado com a vida na Pérsia. Que Deus nos livre de nos conformarmos com a vida aqui nesse mundo. Vocês lembram da oração de Jesus? Jesus ora ao Pai e diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que os livre do mal. Nós vivemos no mundo caído. Nós vivemos na Pérsia. Nós nascemos na Pérsia. Talvez todos aqui, não sei se alguém aqui já esteve em Jerusalém. Já foi até lá, a Terra Santa, como se diz, né? Mas se nem isso, se nem em Jerusalém nós pisamos, quanto mais nós saberemos como é ser de fato o povo de Deus e como é carregar essa identidade, como é viver de acordo com aquilo que Deus espera que o seu povo viva.
Nós temos muito para aprender com Esther e com Mordecai. Tanto do que fazer, quanto principalmente do que não fazer. O nosso desafio é o mesmo desafio de Esther e Mordecai, que no primeiro momento eles falharam até esse capítulo aqui. Nosso desafio é viver no mundo sem ser absorvido e influenciado por esse mundo. Essa é a vida que nós temos vivido? Ou a gente acha mais fácil ser cristão quando a gente está aqui no domingo e ser persa quando a gente está de segunda a sexta no nosso trabalho? Quem nunca? Quem nunca sofreu uma tentação desse tipo? Quem nunca passou por isso? Se nós não sabemos qual é a nossa identidade, nós também não saberemos viver de acordo com a nossa verdadeira identidade. É por isso que nós viemos aqui. É por isso que nós lembramos continuamente o Evangelho, porque é o Evangelho que define a nossa identidade. Nós não somos mais forasteiros que andavam por aí perdidos, desgarrados. Agora nós somos filhos amados de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Ou não temos? A questão é, nós vivemos o nosso dia a dia de acordo com essa identidade? Quando nós acordamos, eu sei que as meninas estão lendo ali a liturgia do ordinário. Quando nós acordamos de manhã, nós lembramos da nossa identidade? Nós lembramos da nossa identidade? Eu li o livro, hein? Eu sei que esse é o primeiro capítulo do livro. Nós lembramos da nossa identidade? Nós precisamos viver de acordo com a nossa identidade. Esther também tem um nome persa, na verdade um nome babilônico. Esther é Ishtar. Nome, olha só que interessante, nome da deusa babilônica do amor e da guerra. Não são as duas coisas que o Xerxes mais gosta de fazer, amor e guerra? Deusa do amor e da guerra. Muito provavelmente foi o próprio Mordecai que deu esse nome para Esther. Deu esse nome para Esther e pediu para que Esther ocultasse o seu verdadeiro nome. O nome verdadeiro de Esther é Hadassa. Hadassa sim é um nome hebraico. Então Esther vive essa tensão entre essas duas identidades, esses dois nomes. E durante o livro isso aparece muito bem. Ora ela é Esther, a deusa do amor. E ora ela é Hadassa, a serva do Senhor. Até rimou, né? Ora ela é Esther, a deusa do amor. Ora ela é Hadassa, a serva do Senhor. As duas realidades de Esther e Hadassa se chocam e se confundem. Eu queria perguntar para vocês, será que vocês vivem isso também? Será que sou só eu? Será que sou só eu que me sinto tentado nessa área? Eu acredito que não. Eu acredito que isso é algo genérico à existência humana. Ninguém é tão santo que vive só como Hadassa. Mas se você teve um encontro com Jesus, que foi a nossa última série, você também agora não vive mais só como Esther. E a tendência, se você permanecer no Evangelho, é que você vá deixando aos poucos de ser Esther e vá se tornando cada vez mais Hadassa. O nome desse processo se chama santificação. Nós deixamos de ser o que éramos e passamos a ser a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos entre essas duas realidades. Muitas vezes, situações difíceis e reais nos desafiam. Nem sempre é tão simples discernir e escolher o que é certo a fazer.
Por isso esse livro é tão especial e importante para nós. Não sei se vocês vão se ofender, mas eu queria confessar um pecado. Eu sou o pastor aqui da igreja. Eu sou um pastor, né? Mas aconteceu algo na segunda-feira que Deus falou profundamente comigo. Depois eu fiquei lendo e fiquei lembrando disso. E eu queria contar isso para vocês, para, de alguma maneira, vocês se identificarem. Não sou aquele tipo de pastor que, seja como eu. Eu sou o suprassumo da santidade, o exemplo de fé. Não. Eu erro bastante, vou errar muito, e eu errei essa semana. Eu estava caminhando no centro, eu fui no dentista na segunda-feira. Quando eu saí do dentista, estava caminhando no centro, estava dando uma olhada nos tênis lá no centro, caminhando de boa, assim. Eu dei de cara com um cara que foi meu colega de trabalho, e um cara que fazia função e cheirava cocaína junto comigo na época do trabalho. E aí, Esther tomou conta de mim. E a gente começou a conversar. Não vou conversar algo tão pesado assim, tá? Não caí nisso, calma, não é isso. Vou devagar. Calma, vocês já estão preparados para o pior, né? Não, beleza, calma. Mas esse meu amigo falou onde ele estava trabalhando, o que ele estava fazendo e tal. E ele me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, eu não quis me explicar, dizer que eu era pastor, que eu tinha uma igreja, que eu trabalhava como pastor e tal. Eu não quis revelar a minha identidade de Hadassah. Eu simplesmente me fingi de Esther na frente dele. Eu não falei que eu era pastor, não perdi a oportunidade de pregar o evangelho para ele. E durante a semana o Senhor me constrangeu. Ele falou, lembra? Tu não está lendo o livro de Esther? Mas tu agiu como Esther, não como Hadassah. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, vocês podem passar por isso nessa semana que vem. Vocês podem ter passado por isso na semana passada, como eu passei. Mas que bom que o nosso Deus é um Deus misericordioso e perdoador. Às vezes agir como Esther nos faz conhecer melhor a Deus. Nos faz conhecer a graça de Deus, a graça restauradora de Deus, a graça perdoadora de Deus e a graça transformadora que transforma Esther em Hadassah. A situação de Esther ter ido para o palácio não era uma situação de escolha ou de preferência. Ou seja, todo pecador, ele é culpado do seu pecado. Mas em certo sentido, todo pecador também é um sofredor. Quando nós olhamos para uma pessoa que está caída, que está em pecado, nós não podemos apenas olhar com um olhar de julgamento e tentando atribuir a culpa do pecado àquela pessoa. Mas ela sofre na sua carne as consequências do seu próprio pecado e dos pecados das pessoas que estão ao seu redor. Então todo pecador também é um sofredor. E nós precisamos olhar com um olhar de graça para os pecadores. Inclusive para mim, viu, irmãos? Vocês não me condenem depois dessa mensagem, dessa confissão, tá? Todo pecador também é um sofredor, não podemos ignorar esse fato. Porém, é assustador como Hadassah incorpora rapidamente a identidade de Esther. Vocês lembram que Xerxes levou todas as virgens para aquele tratamento de beleza de 1 ano? Comer do bom e do melhor, melhores perfumes. Só a título assim de explicar como é que funcionava isso. Irmãos, naquela época não tinha desodorante, tá? Não tinha aerosol. Não tinha. Então, o que acontecia? As mulheres iam para uma sauna, eles colocavam ervas aromáticas, colocavam perfumes, mirra, essas coisas, e as mulheres ficavam tomando banhos lá para incorporar, impregnar, assim como a gente faz churrasco e fica impregnado de carvão, né, o cheiro de fumaça, elas ficavam impregnadas de um perfume bom. Então o tratamento de beleza era desse tipo, só para entender como é que funcionava, né?
Porém, é assustador como Hadassah incorpora rapidamente a identidade de Esther. Parece que ela seguiu aquele conselho que a gente ouve todos os dias, né? Tá no inferno, abraça o capeta, não é? Não foi o que ela fez? Estava no inferno, abraçou o capeta, literalmente, né? Esther não resiste. Esther vai, dorme com Xerxes e faz bem feito. Tanto que ela tinha que ser bonita e sexualmente ter um bom desempenho sexual, não é? E não foi o que aconteceu, ela não foi escolhida rainha. Então Esther, uma mulher que era do povo de Deus, assumiu esses valores e fez o que tinha que fazer, né, naquela ocasião. E eu queria fazer aqui um contraste. Geralmente, quando a gente fala sobre resistir ao mundo, resistir às tentações, a gente usa o livro de Daniel. Daniel sim resistiu até o fim. Resistiu e foi para a fornalha, resistiu e foi parar na cova dos leões. Esther não. Esther, na primeira oportunidade, ela abraçou a oportunidade. Ela dormiu com Xerxes e foi declarada rainha. E eu já estou chegando aqui nas aplicações. Que situação Esther se colocou? Imagina que situação. Não ter escolha. Literalmente não ter escolha. E agora? O que seria melhor para Esther? Dormir uma vez com Xerxes e passar anos e anos no harém de Xerxes? Porque esse era o caminho. A história aqui é tão ruim, é tão nojenta, que depois de Xerxes sequestrar todas aquelas meninas, eu sou pai de meninas, eu não sei o que eu faria se algo assim acontecesse, mas é nojento o que aconteceu. Depois que Xerxes dormia com as mulheres, elas não voltavam para casa, elas iam parar no harém de Xerxes. Era da cama de Xerxes para o harém de Xerxes, para ser escrava sexual o resto da sua vida. Que sofrimento, que situação. O que é pior? O que é pior? Então eu queria fazer aqui algumas aplicações para o nosso contexto. Primeira, todas as tensões espirituais que nós sofremos, elas são por causa do pecado. Por que Esther teve que sofrer tudo isso na pele? Por causa do pecado. Primeiro, por causa do pecado do povo de Deus. Se o povo de Deus tivesse obedecido lá atrás, não teria vindo o exílio babilônico. O povo não teria ido parar na Babilônia e não estaria na Pérsia. Depois o pecado dos seus familiares, que foram, depois o rei Dario libertou o povo judeu, eles voltaram para Jerusalém e os familiares de Esther não quiseram voltar, já estavam gostando da Pérsia. O pecado dos familiares de Esther. E eu não estou aqui falando de maldição hereditária, tá? Só estou mostrando os desdobramentos que todo pecado tem consequências. O pecado de Xerxes, um homem ímpio, que não está nem aí para Deus e para os valores de Deus. O pecado de Mordecai, que ao invés de resistir e esconder Esther, entregou ela de bandeja para Xerxes. O pecado da própria Esther, que abraçou a missão, né? A missão. Encantou Xerxes. O que isso mostra para nós? Que todo o pecado tem consequências. Todo pecado tem consequências. Jamais relativize essa verdade.
Jamais relativize essa verdade. Todo pecado tem consequências. Tudo que o diabo quer é que você relativize essa verdade, essa afirmação. É o famoso não dá nada. Ah, não dá nada. Dá sim. E dá bastante. Todo pecado tem consequências. Essa é uma realidade. É por isso que existe tanto sofrimento no mundo. É por isso que você sofre. É por isso que eu sofro. É por isso que nós sofremos. Porque o pecado gera consequências. Nós somos afetados todos os dias pelas consequências dos nossos próprios pecados e dos pecados de outrem. Não existe vantagem alguma no pecado. O pecado nos afeta e afeta inclusive aqueles a quem amamos. Então a gente não pode fechar os olhos. A gente não pode ser igreja. Vocês imaginam? Vocês conseguem imaginar que hoje não está mais na moda falar sobre pecado? Vocês conseguem imaginar isso? Uma igreja que não fala sobre pecado? Eu sei que eu falo bastante sobre pecado, até meio chato. Mas é exatamente por isso que eu falo. Porque boa parte da vida cristã é identificar os próprios pecados e lutar com a força do Espírito Santo para vencer o pecado. Isso é ser cristão. Ser cristão não é carregar uma Bíblia. Ser cristão não é frequentar trocentos cultos. Ser cristão é absorver a identidade de Jesus. E a identidade de Jesus é santa, separada. É uma identidade que não é maculada pelo pecado. Então nós temos que progressivamente sim avançar na direção da imagem e semelhança de Jesus. E só é possível avançar a imagem e semelhança de Jesus se nós lutarmos com seriedade contra os nossos pecados. Lute contra o pecado. Não relativize essa verdade. Mas agora para aqueles que já pecaram, como eu. Nós temos um Deus que tem a habilidade única e exclusiva dele de transformar o caos em graça. Esse é o nosso Deus. O pecado não é o fim da linha. Para aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem no Deus de Esther, no Deus da Bíblia, o pecado é o início da redenção. A identificação do pecado é o início da redenção, da reconciliação, da transformação e da glorificação. O pecado não é o fim da linha. Deus tem a habilidade de transformar o pecado e a morte em redenção e ressurreição. Deus tem o poder de transformar a nossa história de miséria em um testemunho glorioso para o seu nome. Se eu abrisse o microfone agora para testemunhos, nós passaríamos a noite contando testemunhos de histórias de pessoas que foram quebradas pelo pecado, mas que Deus agiu soberanamente e salvou graciosamente essas pessoas. Glória ao nome do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Esther. Essa é a mensagem que nós estamos pregando. Eu não vim pregar sobre Xerxes e a sua depravação. Eu vim pregar sobre o Deus. Sobre como Deus salva pecadores. Essa é a história do livro de Esther. Jamais esqueçam esse versículo, Romanos 5:20. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer tatuar, magrão? Eu acho que essa tatuagem o Jonathan aguentaria, ó. RM 5:20.
Ponto. Aí nunca mais vai esquecer. RM 5:20, rapidão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você consegue enxergar isso na sua vida? Você consegue enxergar que antes de você conhecer a Cristo, você era um poço de pecado? Mas aonde abundou o seu pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje você está aqui, cultuando a Deus, servindo a Deus. Amém? Deus está no controle até das nossas escolhas erradas e deslizes. Quantas vezes nos perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que Ele está permitindo tanto sofrimento? A gente esquece que o pecado do homem é a origem do sofrimento. É o pecado do homem que é a origem do sofrimento. Lembra o pecado original? Salve Santo Agostinho. Mas Deus está agindo no mundo, mesmo de maneira imperceptível, para que o sofrimento um dia tenha fim. Essa é a nossa esperança. O pecado é a origem do sofrimento, mas Deus está agindo no mundo, mesmo de maneira imperceptível, para que o sofrimento um dia tenha fim. Nós vivemos em um mundo caído. O mundo jaz no maligno. Nós não temos para onde correr. Não tem para onde fugir. O mundo jaz no maligno. Ah, meu irmão, mas nós temos a quem recorrer. Nós temos um Deus que ama pecadores, que entregou o seu Filho para que o nosso sofrimento acabasse. Esse é o Deus que nós anunciamos aqui nessa igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Nosso Deus não apenas criou o mundo e deixou os seres humanos sofrendo por causa de suas escolhas sem a mínima perspectiva de salvação. Não, o nosso Deus é o Deus da criação, mas também é o Deus da redenção. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é só a energia que criou todas as coisas, mas é o Deus que sustenta e restaura todas as coisas. É nesse Deus que nós depositamos a nossa esperança, independente de como tenha sido a sua vida, de que miséria tenha sido a sua vida até esse exato momento. Deposite a sua fé nesse Deus que pode fazer novas todas as coisas. Não espere bater no fundo do poço para lembrar de Deus. Ele está aqui hoje, pronto para mudar a tua história. Hoje, não é no final do capítulo 10 de Esther. Hoje, agora, Deus está aqui, pronto para mudar a tua história. Às vezes a gente não compreende bem o porquê do sofrimento. Mas eu queria lembrar vocês uma outra história, rapidinho. A história de José. Vocês lembram da história de José? O quanto José sofreu também? Esther sofreu, né? Ela teve a sua parcela de responsabilidade, mas José foi um homem fiel o tempo todo. E mesmo assim Deus não o poupou do sofrimento. Talvez você está pensando, por que eu estou sofrendo tanto? Mas lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, o próprio José diz assim: Deus transforma o mal em bem. Seus irmãos tentaram mal contra ele, mas Deus transformou o mal que acometeu José na salvação do seu povo. Meus irmãos, se eu pudesse escolher, eu já tive essa conversa várias vezes com meu pai. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Até a música do CPM 22, né? Eu só queria voltar no tempo para corrigir todos os meus erros. Vocês não gostam de música? Todas as vezes que eu falo de música, vocês ficam olhando. Já tem a música CPM 22 que fala isso. É a banda cristã, né? CPM 22. Né?
Se eu pudesse escolher ou voltar atrás, não teria cometido todos os erros que cometi. Não teria vivido todas as experiências que eu vivi. Mas foi por causa das experiências que eu vivi que hoje eu estou aqui. É por causa da obra que Deus fez na minha vida, curando todo o sofrimento, transformando toda a dor, que hoje eu estou aqui. Que hoje eu posso pregar o Evangelho e posso testemunhar desse Deus da graça. Eu conheço a graça de Deus. A graça de Deus me alcançou. Não é sobre mim. Eu não prego sobre a minha vida. Os irmãos me conhecem aqui, raramente falo sobre mim. Mas eu conheço a graça de Deus. Porque antes de falar dela, ela alcançou a minha vida. O meu desejo, quando eu prego o Evangelho aqui, quando eu prego para vocês, é que a mesma graça que alcançou a minha vida, alcance a vida de vocês também. E vocês possam desfrutar, experimentar a graça de Deus agindo na vida de vocês, dia após dia, atenuando o sofrimento e transformando a tua vida de uma vida de maldição, de uma vida de escolhas erradas, numa vida que glorifica a Deus, mesmo com alguns tropecinhos na segunda-feira. Uma vida que glorifica a Deus, porque eu não vivo mais baseado na identidade de Esther. Hoje eu acordo todo dia querendo ser Hadassah. Terceiro ponto: os erros do passado não nos excluem de um papel significativo no roteiro de Deus para o futuro. Meu irmão, não é porque você errou que Deus não vai mais te usar. Não é porque você tropeçou e caiu uma vez que Deus não vai mais te usar. Sabe por quê? Porque a salvação não é por obras. Se eu tivesse que escolher uma mensagem para pregar o resto da minha vida, é a mensagem da graça. É que a salvação é pela graça somente. Somente pela graça. Não é por obras. Você não pode fazer nada de bom para alcançar a sua salvação. A salvação é dom de Deus. É graça de Deus para aqueles que se reconhecem pecadores e dependentes dessa graça. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Essa é a mensagem que eu quero pregar todos os dias da minha vida. Essa é a mensagem que eu quero viver todos os dias da minha vida. E quero que a nossa igreja também viva. A atitude de Esther não é a mais bela e nem justificável. Esther errou. Aqui não está dizendo que Esther fez a coisa certa. A atitude de Esther não é bela e nem justificável. Mas nós também vamos experimentar as consequências dos nossos pecados. Isso não nos autoriza a agir de maneira deliberada a pecar. Mas se pecamos, Deus está lá para nos perdoar e nos salvar de nós mesmos. Nesse ponto, Esther não é um exemplo para nós. E aqui fica um alerta. Cuidado se você ensina a Bíblia para o seu filho, do tipo assim, seja como Davi. Como? Adúltero? Assassino? Que teve um filho que estuprou a própria irmã e não fez nada? É ser como Davi? Não se... A Bíblia só tem um herói, é Jesus Cristo. A Bíblia só tem um herói, Jesus Cristo. Não leia a Bíblia assim, seja como Esther. Deus me livre. Deus me livre de ensinar para a Nina, seja como Esther. Não. A Bíblia tem um herói e é apenas um. Jesus Cristo, nosso Redentor. Deus nos chama a atenção através do livro de Esther para não cometermos os mesmos erros de Esther. Para isso que esse livro está aqui. Essa é uma mensagem de esperança para aqueles que estão sofrendo no presente por erros do passado. Ao olharmos para Deus, podemos esperar um futuro glorioso. Amém.
Amém? Talvez você esteja nessa situação, sofrendo no presente, por erros do passado. Mas Deus tem para você uma nova história. E não é coaching, tá? Nós cremos nisso. Deus tem para você uma nova história. Não é uma história de sucesso à la Xerxes, mas é uma história de salvação e graça, como Esther. Todos podem descobrir que Deus é soberano mesmo sobre as nossas escolhas erradas. Difícil, né? A gente está acostumado com um Deus de justiça retributiva, mas Deus é soberano até as nossas escolhas erradas. Talvez tudo que você viveu na sua vida até agora vai te capacitar a servir a Deus e testemunhar sobre Ele de maneira única. Assim como existe a história do livro de Esther, que Deus operou salvação na vida de Esther e na vida do seu povo, Deus está escrevendo uma história aqui, a partir da sua vida. A partir da sua vida, a salvação pode entrar na sua casa, na sua família. A salvação pode entrar na vida de pessoas que você conhece. Deus quer escrever também uma história de redenção na sua vida e através da sua vida. É por isso que existe o livro de Esther. O mesmo Deus de Esther deve ser o seu Deus. Deus é capaz de extrair beleza até de nossos esforços sujos. Escreva isso. Deus é capaz de extrair beleza até dos nossos esforços sujos. Você já parou para pensar que Deus escolheu ser glorificado através da vida de nós pecadores? Você consegue entender isso? Você consegue entender a grandeza e a beleza dessa mensagem? Que Deus escolheu pecadores para que o seu nome seja anunciado e glorificado em toda a terra. Nós não somos dignos de Deus. Nós não somos dignos da mensagem do Evangelho, porém, por causa da justiça de Cristo, Ele nos faz dignos de estarmos aqui diante do nosso Deus, louvando e glorificando o seu nome. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus é capaz de extrair beleza até dos nossos esforços sujos. Tem uma palavrinha que está perdida aqui em hebraico, que eu queria falar. O nome dessa palavra é Hesed. Quando fala ali que Deus favoreceu, agraciou alguém, Hesed é uma palavra hebraica que fala, que nós precisamos aprender que esse é o favor de Deus. É o favor imerecido de Deus. Hesed, esse é o amor de Deus. É o amor imerecido. É o amor incondicional de Deus. Hesed. É esse amor que nós vemos em Esther. Esther não merece o amor de Deus. Nem o povo de Deus que traiu a Deus. Mas vocês lembram que lá no início eu falei que Deus fez uma aliança irrevogável com Abraão. Uma aliança de que Ele abençoaria todas as nações da terra através da descendência de Abraão. Por mais que a descendência de Abraão não tivesse se comportado, tivesse traído a Deus, tivesse cultuado outros ídolos, Deus prometeu que abençoaria todas as nações da terra através da vida, da descendência de Abraão. E foi por isso, por causa desse amor leal de Deus, desse amor gracioso e imerecido, incondicional de Deus, que Ele preservou a vida de Esther, preservou a vida do povo e preserva a sua e a minha vida, apesar dos nossos pecados. Hoje eu só queria contar algo rápido. Eu fui pregar no encontro de motoclube hoje de manhã. E aí várias pessoas falaram, alguns trouxeram uma mensagem e algumas coisas doeram no meu ouvido que eu ouvi lá.
E uma das coisas que doeu no meu ouvido, que eu ouvi lá, foi um pastor que falou assim: todos os dias nós perdemos a nossa salvação. Todos os dias nós perdemos a nossa salvação, porque a gente erra, a gente peca. E eu não creio nisso. Por que eu não creio nisso? Porque eu creio no Hesed, o amor leal de Deus. Que a promessa de salvação de Deus não depende das minhas obras. Que Deus me ama incondicionalmente dos meus erros. E isso não é pretexto para eu pecar mais, pelo contrário. É pretexto para eu me arrepender. Para eu ser fiel ao amor leal de Deus como Ele é fiel a mim. E é fiel ao seu nome. Então, para encerrar, isso é graça. A história de Esther é uma história de graça em meio ao caos. Exatamente como a minha e a sua história. Ou se não é, vai ser. Creia, será a sua história. Depois a gente pode cantar uma nova história. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos. Essa é a mensagem que nós anunciamos. Essa é a mensagem que, enquanto eu for pastor dessa igreja, vai ser pregada nesse púlpito. A mensagem da graça. Não uma graça que é conivente ao pecado. Uma graça que alcança pecadores, que transforma a vida de pecadores para a glória de Deus. Deus espera que no mínimo o mesmo esforço e empenho que nós demonstramos e nos empenhamos para deuses falsos, que nós nos dediquemos para Ele, não para receber a coroa da Pérsia, mas para receber a incorruptível coroa de glória entregue pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Nós possamos aprender com essa história a não se deixar levar pelos caprichos da Pérsia, mas que nós possamos aprender a ser leais a Deus e nos empenharmos em ser fiéis a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajuda. Nós precisamos. Até a fé que nós temos em Ti, Senhor, é dom de Deus. Foi Tu que nos deu esse presente da graça. Nós como igreja clamamos pelo Teu nome e pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que nós deixemos de ser Esther e nos tornemos aos poucos Hadassah. Não só Hadassah, mas que nós possamos nos moldar, nos transformar à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Aquele que é perfeito, que não teve pecado e que deu a vida por nós por causa desse amor leal, desse amor incondicional que Tu nos amou. Nos ajuda a Te amar, Senhor, proporcionalmente. Nos dá amor por Ti, nos dá sede de Ti, nos dá desejo, Senhor, de ser leal a Ti, fiel a Ti. Essa é a nossa oração como igreja, como Teu povo, como o povo eleito Teu, Senhor, ao qual Tu escolheu, chamou. Obrigado, Senhor.